Imagina só. Um milionário arrogante demite sua faxineira por causa de um simples copo quebrado, humilhando-a sem dó. 2 meses depois, ele perde tudo quando seu sócio foge com milhões. Sem casa, sem dinheiro, sem amigos. E adivinha quem ele encontra num banco de praça debaixo de chuva? A mesma faxineira que ele humilhou. Mas o que acontece a seguir vai te surpreender completamente. E você? De onde está assistindo este vídeo? Comenta aí embaixo sua cidade. Se curtiu essa história, deixa seu like e se inscreve no canal para mais conteúdos que vão mexer com suas emoções. O sol da manhã iluminava os mármores italianos do hall de entrada da mansão dos Albuquerque, enquanto João ajustava sua gravata de seda importada diante do espelho veneziano. Seus olhos azuis, frios como gelo, examinavam cada detalhe de sua aparência impecável. O terno cortado sob medida que custara o equivalente a 3 meses de salário de um de seus funcionários. O relógio suíço que pesava em seu pulso como um troféu de sua ascensão social. "Senhor João!" A voz tímida o interrompeu. Amanda, uma mulher de 40 anos com mãos calejadas pelo trabalho e olhos que carregavam uma dignidade silenciosa, estava parada à porta. "Terminei a limpeza do escritório, mas notei que o arquivo... Quantas vezes preciso dizer que não me interrompa quando estou me preparando para sair?" João cortou-a sem sequer olhar diretamente para ela. 7 anos trabalhando aqui e ainda não aprendeu o básico. Amanda abaixou os olhos, uma reação automática desenvolvida após anos suportando o temperamento explosivo de seu patrão. "Perdão, senhor. Só pensei que gostaria de saber que organizei os documentos da fusão como o senhor... Eu não te pago para pensar." João virou-se finalmente, seu rosto contorcido em uma expressão de superioridade. "Te pago para limpar, entendeu? Para limpar." Ele passou por ela como se Amanda fosse apenas mais um objeto da decoração, dirigindo-se ao seu escritório. O perfume caro deixou um rastro no ar, misturando-se ao cheiro de produtos de limpeza que emanava das mãos de Amanda. Eram 2 mundos que coexistiam sob o mesmo teto, separados por um abismo que João fazia questão de evidenciar diariamente. No escritório, João verificou os documentos sobre sua mesa. A fusão com a empresa Horizonte representaria o ponto alto de sua carreira. Uma negociação de milhões que consolidaria o império que construíra com determinação implacável e, muitas vezes, métodos questionáveis. Seu sócio, Ricardo, havia providenciado todos os detalhes como sempre. Uma parceria de 15 anos baseada em interesses mútuos, mas nunca em verdadeira amizade. O telefone tocou e João atendeu com a voz que reservava aos grandes negócios. "Está tudo pronto para hoje à tarde", anunciou Ricardo do outro lado da linha. Os investidores confirmaram presença. "Esse é o grande dia, parceiro." "Excelente", respondeu João, permitindo-se um raro sorriso. "Depois de hoje, seremos intocáveis neste mercado." Ao desligar, ouviu um barulho vindo do corredor. Ao abrir a porta, encontrou Amanda recolhendo cacos de vidro do chão. Um dos vasos decorativos que custaram uma pequena fortuna estava despedaçado aos pés da faxineira. "O que você fez?" A voz de João elevou-se como um trovão no ambiente silencioso. "Foi um acidente, senhor." Amanda explicou com as mãos trêmulas. "Estava apenas limpando a poeira quando esbarrei." "Um acidente?" João caminhou até ela, seu rosto agora vermelho de fúria. "Sabe quanto custou isso? Mais do que você ganha em um mês inteiro." Amanda continuou recolhendo os pedaços, suas mãos agora visivelmente tremendo. "Vou descontar do seu salário", continuou ele, observando-a do alto de sua postura imponente. Na verdade, fez uma pausa, como se saboreasse o poder que tinha naquele momento. "Isso foi a gota d'água. Você está demitida." A faxineira ergueu o rosto, o choque evidente em suas feições. "Demitida?" Sua voz era quase um sussurro. "Senhor João, trabalho aqui há 7 anos. Tenho contas para pagar minha filha na faculdade. Incompetentes não têm lugar na minha casa", sentenciou ele, implacável. "Quero você fora daqui até o final do dia. E pode ter certeza que suas referências não serão as melhores." O brilho das lágrimas nos olhos de Amanda não comoveu João. Para ele, era apenas mais uma funcionária substituível, mais um problema resolvido.
Não percebeu, enquanto retornava ao escritório batendo a porta, que aquele momento marcaria o início de uma transformação que jamais poderia prever. No escritório, ajustou novamente a gravata e sorriu para seu reflexo na janela. A reunião daquela tarde seria histórica, e nada, nem mesmo uma faxineira incompetente, poderia arruinar seu dia perfeito. Mal sabia ele que a verdadeira limpeza em sua vida estava apenas começando. 2 meses se passaram desde a demissão de Amanda. A mansão de João, agora sob os cuidados de uma nova faxineira, parecia mais fria e impessoal do que nunca. Ele raramente notava a diferença. Seu mundo girava em torno dos números em sua conta bancária e do prestígio conquistado após a fusão com a Horizonte. Naquela manhã de quinta-feira, João estava em seu escritório na empresa quando notou algo estranho. O relatório financeiro mensal apresentava discrepâncias que não conseguia entender. Números que não fechavam, transferências para contas que não reconhecia. Regina, chamou sua secretária pelo interfone. Peça para Ricardo vir ao meu escritório imediatamente. Passaram-se 30 minutos. Nenhum sinal de Ricardo. João tentou ligar para o celular do sócio, mas caía direto na caixa postal. Uma sensação desconfortável começou a se formar em seu estômago. Regina, chamou novamente. Ricardo confirmou presença hoje? A secretária apareceu à porta com expressão preocupada. Senhor, Ricardo não vem ao escritório há 3 dias. Disse que estava fechando aquele negócio em Singapura, lembra? João franziu o senho. Não havia nenhum negócio em Singapura. Tente todos os contatos dele. Agora. Enquanto esperava, decidiu verificar pessoalmente as contas da empresa. Com alguns cliques, acessou o sistema bancário corporativo. Seu rosto empalideceu. As contas principais estavam praticamente zeradas. Milhões haviam sido transferidos nas últimas semanas para destinos desconhecidos. O telefone tocou. Era um dos diretores do banco. Senhor Albuquerque, estamos tentando contactá-lo desde ontem. Houve movimentações atípicas nas contas da empresa e... João não conseguiu ouvir o restante. Seu mundo começava a desmoronar, enquanto a terrível verdade se revelava. Ricardo, seu parceiro de 10 anos, havia arquitetado um golpe meticuloso. Anos planejando, ganhando confiança, esperando o momento certo, a fusão, para desaparecer com quase todo o capital da empresa. A porta se abriu novamente e Regina entrou, ainda mais pálida que antes. Senhor, acabei de receber um e-mail do departamento jurídico. Parece que Ricardo transferiu suas ações da empresa há 3 dias. E há mais. Ela estendeu um envelope. Dentro, uma notificação. A Polícia Federal investigava um esquema de lavagem de dinheiro e evasão fiscal envolvendo a empresa. O nome de João estava entre os principais investigados, enquanto Ricardo não era mencionado. Ele armou tudo, murmurou João, sentindo o suor frio escorrer por sua testa. Planejou cada detalhe para que a culpa caísse sobre mim. Ao final daquele dia, João deixou o escritório como um homem marcado. Os olhares dos funcionários o seguiam, misturando surpresa e desdém. As notícias corriam rápido no mundo empresarial. Seu celular não parava de tocar. Advogados, bancários, jornalistas, todos querendo uma explicação que ele mesmo não possuía. Dirigindo seu Porsche pela avenida principal, João tentava processar a dimensão de sua queda. Em questão de horas, o império que construíra começava a ruir. Sua reputação estava destruída antes mesmo que pudesse se defender. No semáforo fechado, viu seu rosto estampado na primeira página do jornal que um pedestre carregava. Escândalo financeiro abala mercado. O celular tocou novamente. Era seu advogado. João, a situação é pior do que imaginávamos. Suas contas pessoais foram bloqueadas por determinação judicial. A mansão, os carros, tudo está sendo avaliado para possível apreensão. Ricardo parece ter sumido do mapa. Acreditamos que ele já esteja fora do país. Quando o semáforo abriu, João acelerou sem destino certo. A cidade que antes parecia pertencer-lhe, agora se transformava em um labirinto hostil. Enquanto dirigia, uma única pergunta martelava em sua mente. Como não percebera? Como não vira os sinais durante todos aqueles anos? A resposta era simples e dolorosa. Sua arrogância o havia cegado. A mesma arrogância que o fizera tratar pessoas como Amanda
como seres inferiores, descartáveis. Agora, era ele quem se tornava descartável para a sociedade que tanto almejara impressionar. Ao chegar em casa, encontrou um envelope pregado na porta da mansão. Mais uma notificação judicial, desta vez informando que teria apenas 48 horas para desocupar a propriedade. Sua visão turvou, as pernas bambearam. João Albuquerque, o poderoso empresário, estava prestes a perder tudo, inclusive o teto sobre sua cabeça. Ao entrar na mansão silenciosa, seu celular tocou pela última vez antes de descarregar completamente. Era um número desconhecido. A voz do outro lado confirmou seus piores temores. Senhor Albuquerque, aqui é do Banco Central. Preciso informá-lo que sua situação junto ao Sistema Financeiro Nacional foi alterada. Todos os seus cartões de crédito foram cancelados e... João desligou. Olhou ao redor para os luxos que o cercavam e que logo não seriam mais seus. Na parede, o local vazio onde estava o vaso quebrado por Amanda parecia rir de sua desgraça. Uma sensação que jamais experimentara começou a se apoderar dele. O medo real de não ter para onde ir. A chuva castigava os vidros blindados do último bem que restava a João. O Cinti Porsche que agora servia de abrigo temporário. Estacionado em uma rua arborizada de um bairro de classe média, o carro de luxo parecia deslocado, como o próprio dono. 3 semanas haviam se passado desde o colapso de seu império. João observava as gotas de chuva deslizando pelo para-brisa, hipnotizado. Seu rosto, antes sempre barbeado com precisão, exibia uma barba por fazer. As olheiras profundas revelavam noites mal dormidas. No banco de trás, uma mala continha o que conseguira salvar. Alguns documentos, roupas caras que agora pareciam pesar toneladas, uma escova de dentes. A bateria do celular havia acabado há 2 dias e ele não tinha onde recarregá-la. De qualquer forma, ninguém ligava mais, exceto cobradores e advogados com más notícias. Amigos, esses haviam desaparecido como a fumaça de seus charutos importados. O estômago roncou, lembrando-o que não comia nada consistente desde o café da manhã do dia anterior. Um sanduíche comprado com algumas das últimas notas em seu bolso. O dinheiro estava acabando. Logo, até o carro seria tomado. Uma batida na janela o sobressaltou. Um guarda municipal indicava que ele não poderia permanecer estacionado ali. João deu partida e saiu, vagando sem rumo pelas ruas da cidade que outrora dominara como um rei. A ironia não lhe escapava. Ele que nunca se dignara a olhar para pessoas em situação de rua, agora compreendia o terror de não ter para onde ir. Por volta das 10 da noite, a chuva apertou ainda mais. João parou próximo a uma praça no centro da cidade. O tanque de combustível marcava quase vazio. Amanhã seria o dia em que teria que abandonar o último símbolo de seu status. Respirando fundo, tomou uma decisão. Pegou sua mala, trancou o carro e caminhou sob a chuva até um banco coberto pela copa de uma árvore na praça. Ali, ao menos, poderia passar a noite relativamente seco. As ruas estavam quase desertas àquela hora, com apenas alguns transeuntes apressados tentando escapar da tempestade. Sentado no banco, encharcado e tremendo de frio, João permitiu-se pela primeira vez em muitos anos chorar. Não eram lágrimas de autocomiseração, mas de compreensão tardia. Toda a sua vida fora construída sobre areia, dinheiro, status, poder, coisas que se esvaíram como água entre os dedos. João, é você mesmo? A voz feminina o arrancou de seus pensamentos. Ao erguer os olhos, deparou-se com um rosto familiar sob um guarda-chuva colorido. Amanda, sua ex-faxineira, o observava com uma expressão de genuína surpresa. Por um instante, sentiu o impulso de virar o rosto, esconder-se, fingir ser outra pessoa. A vergonha o consumia por dentro. Como encará-la depois do modo como a tratara? Como suportar a humilhação de ser visto naquele estado por alguém que ele considerara inferior? Mas não havia para onde fugir. Seus olhos encontraram os dela, e João viu algo que não esperava. Não havia satisfação ou vingança no olhar de Amanda, apenas sincera preocupação. "O que aconteceu com você?" perguntou ela, aproximando-se e compartilhando o abrigo de seu guarda-chuva. João abriu a boca,
mas as palavras não saíam. Como resumir em poucas frases a destruição completa de sua vida? Vi nos jornais sobre sua empresa, continuou Amanda, poupando-o da explicação. Mas nunca imaginei. Você está morando na rua? A pergunta direta o atingiu como um tapa. Ele assentiu levemente, incapaz de verbalizar sua condição. Amanda olhou para o céu escuro, para a chuva que não dava trégua, depois, novamente para João, o homem que a humilhara e demitira por um vaso quebrado. Sua decisão foi tomada em segundos. Vem comigo, disse, estendendo a mão. Não pode ficar aqui nessa chuva. João a encarou, incrédulo. Por quê? Por que você me ajudaria depois de tudo? Um sorriso triste surgiu nos lábios de Amanda. Porque alguém me ensinou que devemos ser melhores que aqueles que nos machucam. Foi minha avó, acrescentou, vendo a confusão nos olhos dele. E porque ninguém merece passar a noite na chuva, nem mesmo você, João. Hesitante, ele pegou sua mala e se levantou. Juntos caminharam sob o guarda-chuva colorido, um símbolo vívido em contraste com a escuridão que os cercava. Enquanto avançavam pelas ruas molhadas, João sentia que atravessava não apenas a cidade, mas uma fronteira invisível dentro de si mesmo, deixando para trás o homem que fora e adentrando um território desconhecido e assustador, guiado por quem menos esperava. O apartamento de Amanda ficava no terceiro andar de um prédio sem elevador, em um bairro modesto da Zona Norte. João subiu os degraus gastos atrás dela, carregando sua mala de grife que agora parecia absurdamente fora de lugar. A escada cheirava a uma mistura de comida caseira e produto de limpeza, um aroma estranhamente reconfortante em meio ao caos de sua vida. É pequeno, mas é limpo e organizado, avisou Amanda enquanto destrancava a porta. Minha filha Camila está na faculdade de Direito, mas só volta nos fins de semana. Você pode ficar no quarto dela por enquanto. João entrou hesitante. O apartamento tinha cerca de 70 metros quadrados, o equivalente a um dos banheiros de sua antiga mansão. Ainda assim, havia algo acolhedor naquele espaço. As paredes pintadas em tom pastel, os poucos móveis bem cuidados, as plantas no parapeito da janela, tudo respirava dignidade e cuidado. Não precisava fazer isso, murmurou ele ainda constrangido. Senta, indicou Amanda, ignorando seu comentário. Vou preparar um chá quente. Você está encharcado. Enquanto ela se movimentava na pequena cozinha, João observava os detalhes do apartamento. Na parede, fotos de Amanda com uma jovem que devia ser sua filha. Em uma das imagens, a garota usava beca e capelo de formatura do ensino médio. O orgulho era visível no rosto da mãe. Sobre uma mesinha, alguns livros. João inclinou-se para ler os títulos: Gestão Financeira Pessoal, Investimentos para Iniciantes, Como Abrir Seu Próprio Negócio. A descoberta o surpreendeu. Nunca imaginara Amanda interessada nesses assuntos. Aqui está, disse ela, retornando com 2 xícaras fumegantes. Vai ajudar a espantar o frio. João aceitou a bebida quente, sentindo o calor reconfortante entre suas mãos. Obrigado, disse, e pela primeira vez em anos, realmente sentia o que dizia. Não só pelo chá, mas por me ajudar quando ninguém mais o faria. Amanda sentou-se na poltrona à sua frente, soprando sua própria xícara antes de tomar um gole. Sabe, João, passei 7 anos limpando sua casa. Conheci cada canto, cada objeto, cada segredo escondido nas gavetas que você nunca imaginaria que eu abria. Ele a olhou, surpreso com a franqueza. Não me entenda mal, continuou ela. Nunca peguei nada, nunca violei sua privacidade por mal. Era só curiosidade. E depois de um tempo, preocupação. Preocupação. Amanda assentiu, seus olhos fixos nos dele. Eu via os documentos em seu escritório, ouvia as conversas ao telefone enquanto limpava os corredores. Seu sócio, Ricardo, nunca confiei nele. Senti um frio percorrer sua espinha. O que você quer dizer? As ligações estranhas, os documentos escondidos, as reuniões secretas, enumerou Amanda. Uma vez, enquanto limpava debaixo do sofá do escritório, ouvi Ricardo combinar algo sobre contas no exterior. Achei estranho, mas quem era eu para questionar? Só a faxineira invisível aos olhos de vocês. O estômago de João se contraiu. Sinais. Haviam existido sinais por toda parte.
e ele estivera cego demais para vê-los. Enquanto isso, Alceito, mulher que ele considerava insignificante, havia enxergado tudo. "Por que nunca disse nada?" perguntou, a voz quase um sussurro. Amanda deu um sorriso triste. "Você teria ouvido?" O grande João Albuquerque ouvindo os conselhos de uma faxineira. Além disso, não tinha provas, só impressões. E precisava daquele emprego. O silêncio caiu entre eles, pesado como uma manta de chumbo. A chuva continuava lá fora, batendo nas janelas como se quisesse entrar. "Você deveria trocar essas roupas molhadas", sugeriu Amanda, quebrando o silêncio. "O banheiro é ali, há toalhas limpas no armário." João assentiu e se levantou. No pequeno banheiro, encarou seu reflexo no espelho. Um homem abatido, com olheiras profundas e a expressão de alguém que perdeu tudo. Mas havia algo mais naquele reflexo, algo que não conseguia identificar completamente. Talvez o início de uma compreensão. Após um banho quente, o primeiro em dias, encontrou Amanda arrumando um colchão no quarto da filha. "Não é uma cama. King size com lençóis egípcios", comentou ela, com um leve toque de ironia. "Mas é limpo e confortável." "É mais do que mereço", respondeu ele sinceramente. Quando se deitou naquela noite, no quarto simples mas aconchegante, João encarou o teto por horas. As palavras de Amanda ecoavam em sua mente. Ela vira os sinais, ela sabia. A pessoa que ele tratara como invisível enxergara mais do que qualquer um ao seu redor. A ironia da situação não lhe escapava. Agora era ele quem se tornara invisível para o mundo que antes o reverenciava. E a única pessoa que o enxergava era justamente aquela a quem negara o básico da dignidade humana. Antes de adormecer, uma última pergunta o assaltou. O que mais Amanda sabia que ele não conseguira ver? O aroma de café fresco despertou João na manhã seguinte. Por um momento, imaginou-se de volta à sua mansão, com a governanta preparando o seu desjejum. A realidade, porém, logo o trouxe de volta. Estava no pequeno apartamento de Amanda, dormindo no quarto de sua filha universitária. Levantou-se e encontrou sua anfitriã na cozinha, preparando um café da manhã simples. Pão, manteiga, frutas, café. "Bom dia", disse ela, sem olhar diretamente para ele. "Espero que tenha conseguido dormir." "Melhor do que nos últimos dias", respondeu João sinceramente. "Obrigado novamente." Amanda indicou a pequena mesa já posta. "Coma. Precisa recuperar as forças." Durante o café, conversaram superficialmente. Amanda contou que trabalhava agora como supervisora de limpeza em um shopping center, uma promoção que conseguira 3 meses após ter sido demitida por João. "As referências ruins que você me deu quase arruinaram minhas chances", comentou ela, sem rancor evidente na voz. "Mas a gerente do shopping me deu uma chance quando demonstrei conhecimento sobre gestão de equipes." João baixou os olhos envergonhado. "Sinto muito por isso. Foi injusto." Amanda deu de ombros, como se aquilo fosse apenas mais um detalhe em uma longa história. "O que pretende fazer agora?" perguntou, mudando de assunto. "Tem algum plano?" João balançou a cabeça negativamente. "Todos os meus bens estão bloqueados. Minha reputação está destruída. Não tenho contatos que ainda atendam minhas ligações. É como se..." Hesitou, procurando as palavras. "Como se você tivesse que recomeçar do zero." Ele assentiu. A realidade dura demais para ser verbalizada completamente. Amanda o estudou por um momento, como se avaliasse algo dentro dele que nem mesmo João conhecia. "Sabe", começou ela servindo mais café, "durante os 7 anos que trabalhei para você, guardei cada centavo que pude. Não era muito. O salário mal dava para as despesas básicas e a faculdade de Camila, mas sempre consegui economizar um pouco." João a olhava, sem entender onde ela queria chegar. "Investi esse dinheiro", continuou Amanda. "Primeiro em títulos seguros, depois em alguns fundos de investimento. Li muito, estudei. Aqueles livros que você viu na sala não são apenas decoração." Ela fez uma pausa, como se considerasse cuidadosamente suas próximas palavras. "Tenho 70 mil reais guardados", revelou finalmente. "Não é muito para os padrões que você estava acostumado, mas é o suficiente para recomeçar, se souber como." João engasgou com o café. 70 mil reais.
Uma quantia que há poucos meses ele gastaria em um jantar com clientes sem pensar duas vezes. Agora parecia uma fortuna inalcançável. "Por que está me contando isso?" perguntou confuso. Amanda se levantou, recolhendo os pratos. "Porque estou disposta a emprestar esse dinheiro a você." A xícara quase escorregou das mãos de João. Ele a encarou, incrédulo. "Você emprestaria seu dinheiro para mim? Depois de como te tratei? Por quê?" Amanda respirou fundo antes de responder. "3 razões. Primeira, apesar de tudo, você conhece o mercado. Tem experiência. Sei que poderia transformar esse valor em muito mais, se tiver a chance. Segunda, acredito em segundas chances. Sempre acreditei." Fez uma pausa. "E terceira, porque preciso provar algo a mim mesma." "O quê?" João perguntou intrigado. "Que enxergo potencial onde outros não veem. Que meus instintos sobre pessoas podem estar certos, mesmo quando tudo indica o contrário." João ficou em silêncio, processando a oferta surreal. Amanda, a faxineira que ele demitira por um vaso quebrado, estava oferecendo suas economias de vida para ajudá-lo a se reerguer. "Seria um empréstimo com contrato", explicou ela prática, "com juros justos e prazo definido. Não é caridade, João. É um investimento em você." Ele a observava, tentando compreender aquela mulher que, agora percebia, nunca realmente conhecera. "Por que arriscar tudo o que tem comigo? E se eu falhar? E se não conseguir devolver?" Amanda sorriu, um sorriso que misturava sabedoria e uma ponta de desafio. "Tenho bons instintos para negócios. Algo me diz que você não é mais o mesmo homem que me demitiu. A queda te transformou, não é mesmo?" João não respondeu imediatamente. Era verdade. Não se reconhecia mais naquele empresário arrogante de poucos meses atrás. Mas seria capaz de honrar a confiança que Amanda depositava nele? Seria digno daquela segunda chance? "Preciso pensar", disse finalmente. "É uma decisão importante demais para tomar de cabeça quente." Amanda assentiu, compreensiva. "Claro, mas não demore muito. Oportunidades, como você bem sabe, não esperam para sempre." Naquela tarde, enquanto Amanda estava no trabalho, João sentou-se na pequena sala, olhando pela janela para o movimento da rua. Pessoas comuns levando vidas comuns, vidas que ele sempre considerara insignificantes comparadas à sua. Agora, porém, entendia que havia dignidade naquelas existências que antes desprezara. Dignidade e, em casos como o de Amanda, uma sabedoria que ele, com toda sua arrogância, jamais possuíra. Pegou um dos livros de finanças da estante e começou a folheá-lo. Nas margens, anotações cuidadosas com a caligrafia de Amanda. Ideias, planos, sonhos. A determinação silenciosa de uma mulher que, mesmo trabalhando em condições difíceis, nunca deixara de acreditar em um futuro melhor. Ao final daquela noite, sua decisão estava tomada. Aceitaria a oferta de Amanda, não apenas pelo dinheiro, mas pela chance de provar, principalmente a si mesmo, que poderia ser um homem diferente, um homem melhor. O que João não sabia era que essa decisão marcaria apenas o início de uma jornada muito mais profunda do que poderia imaginar. R$70 mil, murmurou Laura Mendes, gerente do Banco Oportunidade, examinando os documentos à sua frente. É uma quantia significativa para um empréstimo pessoal, especialmente considerando sua situação atual, Sr. Albuquerque. João manteve a postura ereta, lutando contra o impulso de mostrar irritação. Ao seu lado, Amanda permanecia calada como haviam combinado. Esta era a terceira instituição financeira que visitavam naquela semana, e as respostas anteriores haviam sido ainda menos encorajadoras. "Compreendo suas preocupações", respondeu João, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Mas o plano de negócios que apresentei demonstra claramente a viabilidade do investimento e a capacidade de pagamento dentro do prazo estipulado." Laura sorriu polidamente, um sorriso que não alcançava os olhos. "Seu nome ainda está no Serasa, Sr. Albuquerque. O processo judicial contra sua antiga empresa ainda está em andamento. Entende que seria imprudente de nossa parte. O dinheiro seria transferido diretamente para a conta da Senhora Amanda Silva", interrompeu João, indicando sua acompanhante. "Ela seria a garantidora do empréstimo, com seu nome limpo e comprovação de renda."
A gerente voltou sua atenção para Amanda, estudando-a com novos olhos. A senhora é parente do Sr. Albuquerque? Não, respondeu Amanda, falando pela primeira vez desde que entraram no banco. Trabalhei para ele por 7 anos. Conheço seu caráter. Um silêncio constrangedor seguiu-se à declaração. Laura parecia tentar decifrar a dinâmica entre os dois. E está disposta a comprometer suas economias e seu nome por um homem cuja empresa faliu em um escândalo financeiro? Amanda não hesitou. Estou. Mais uma vez, João sentiu aquela mistura confusa de gratidão e vergonha que se tornara frequente desde que reencontrara Amanda. A confiança que ela demonstrava nele seria merecida? Conseguiria honrá-la? Ainda assim, continuou a gerente, recolhendo os documentos. Temo não poder aprovar este empréstimo nas condições atuais. Se a Sra. Silva quiser solicitar um empréstimo pessoal no próprio nome, sem vinculação ao Sr. Albuquerque, poderíamos reconsiderar. Ao saírem do banco, João deixou escapar um suspiro de frustração. O sol forte de meio-dia castigava as ruas e ele sentiu gotas de suor escorrerem por suas costas sob a camisa emprestada. Uma das poucas peças de roupa que não ostentavam marcas caras e chamativas. Era esperado, comentou Amanda calmamente. Vamos almoçar algo leve e repensar a estratégia. Em um restaurante simples próximo dali, dividiram uma refeição executiva. João observava com fascínio como Amanda conseguia manter a dignidade em qualquer circunstância. Não havia autopiedade ou desespero em sua postura, apenas uma determinação tranquila que começava a admirar profundamente. Ainda tenho uma opção, disse ela, após terminar seu almoço. Não precisamos dos bancos. João a olhou, intrigado. Como assim? Meu dinheiro está investido, mas posso resgatá-lo. Vai haver alguma perda por sacar antes do prazo ideal, mas ainda teremos cerca de R$65 mil. A proposta deixou João sem palavras. Depois de todas as negativas, Amanda estava disposta a comprometer suas economias de vida diretamente. Não posso aceitar, disse finalmente. É arriscado demais para você. Amanda inclinou-se sobre a mesa, seus olhos fixos nos dele. João, há momentos na vida em que precisamos arriscar tudo por aquilo em que acreditamos. Acredito que você mudou. Acredito que, com essa segunda chance, fará diferente. E principalmente acredito que esse investimento retornará multiplicado. Ela tirou da bolsa um caderno surrado e o abriu em uma página marcada. Aqui está meu plano. Estudei seu mercado durante anos, ouvindo suas conversas, lendo relatórios deixados em seu escritório. Sei que o segmento de consultoria especializada tem potencial enorme, especialmente para alguém com seus contatos e conhecimento. João pegou o caderno, impressionado com as anotações detalhadas. Havia análises de mercado, projeções financeiras, até mesmo uma lista de potenciais clientes que poderiam não estar associados ao escândalo de sua antiga empresa. Você preparou tudo isso? Amanda assentiu. Enquanto você dormia no quarto de Camila nas últimas noites, sempre gostei de números e estratégias. Se tivesse tido oportunidade, talvez tivesse seguido carreira nos negócios, como você. A revelação atingiu João como um soco. Durante 7 anos, tivera ao seu lado não apenas uma faxineira, mas uma mente brilhante que jamais se dignara a conhecer. Quantas outras Amandas havia ignorado ao longo da vida? Por isso você quer fazer isso, compreendeu finalmente. Não é só pelo retorno financeiro, é a chance de provar que poderia ter sido mais do que uma faxineira. Um brilho surgiu nos olhos de Amanda, um misto de surpresa e satisfação por ser compreendida. Talvez, admitiu, mas também acredito sinceramente que você tem potencial para reconstruir algo significativo. Algo melhor do que tinha antes. Naquela noite, após longas horas discutindo detalhes, firmaram um acordo. Amanda resgataria seus investimentos e juntos iniciariam uma pequena consultoria. João usaria seus conhecimentos e contatos remanescentes. Amanda contribuiria com sua visão estratégica e seu nome limpo para os contratos iniciais. Antes de dormirem, João fez uma última pergunta que o incomodava. E se falharmos? Se perdermos tudo? Amanda, já na porta de seu quarto, virou-se com um sorriso sereno.
Então, recomeçaremos. É o que pessoas comuns fazem todos os dias, João. Caem e se levantam, repetidamente, se necessário. Enquanto se deitava no pequeno quarto emprestado, João refletia sobre as reviravoltas de sua vida. Há 3 meses, comandava um império e tratava pessoas como Amanda com desdém. Agora, dependia completamente da generosidade e visão daquela mesma pessoa. O universo, pensou, tinha um senso de humor peculiar e talvez um senso de justiça ainda mais refinado. A Silva em Albuquerque. Consultoria estratégica. Começou em uma sala comercial modesta de 40 metros quadrados, localizada em um prédio antigo do centro da cidade. O mobiliário era básico: 2 mesas de trabalho, algumas cadeiras, um sofá para receber clientes e uma pequena copa. Na parede principal, um quadro com a missão da empresa: transformar desafios em oportunidades com ética e eficiência. João insistira que o nome de Amanda viesse primeiro na razão social, não apenas por gratidão, mas porque legalmente fazia mais sentido que ela figurasse como sócia majoritária. Seu próprio nome ainda carregava o peso do escândalo e muitas portas permaneciam fechadas. Nas primeiras semanas, as dificuldades foram exatamente as que esperavam. Alguns potenciais clientes cancelavam reuniões ao descobrir que João Albuquerque estava envolvido. Outros apareciam por curiosidade mórbida para ver de perto a queda do outrora poderoso empresário. Precisamos de um primeiro cliente de verdade, comentou Amanda, após mais uma recusa. Alguém disposto a apostar em nosso trabalho pelo seu valor, não pelo seu nome. João folheava a lista de antigos contatos. Quem, entre todas aquelas pessoas que já haviam se beneficiado de seus favores, lhe daria uma chance agora? Talvez estejamos abordando isso da maneira errada, refletiu. Estamos tentando vender para o mesmo círculo de antes. Precisamos expandir. Amanda o observou com interesse. O que sugere? Pequenas e médias empresas, respondeu João, uma ideia tomando forma em sua mente. Negócios que nunca teriam condições de contratar a consultoria da minha antiga empresa. Podemos oferecer serviços mais acessíveis, adaptados à realidade deles. Um sorriso lento se formou nos lábios de Amanda. Exatamente o que pensei quando elaborei o plano inicial, mas queria que você chegasse a essa conclusão sozinho. João a encarou, percebendo que, mais uma vez, ela estava um passo à frente. Você é uma mulher surpreendente, Amanda Silva. Apenas observadora, corrigiu, ela já separando uma nova lista de contatos. Vamos começar com o setor de serviços. Conheço alguns proprietários de pequenos negócios através do shopping onde trabalho, ou trabalhava, já que agora estou dedicada a isso. Dito e feito. Na semana seguinte conseguiram sua primeira cliente, Helena Moraes, proprietária de uma rede de 3 salões de beleza que enfrentava dificuldades com gestão financeira e expansão. João, que antes só se interessaria por negócios multimilionários, mergulhou no projeto com uma dedicação que surpreendeu até a ele mesmo. Analisou fluxos de caixa, entrevistou funcionárias, estudou a concorrência. Junto com Amanda, desenvolveu um plano de reestruturação que não apenas resolveria os problemas imediatos, mas prepararia o negócio para crescimento sustentável. Quando apresentaram o trabalho final, Helena ficou impressionada. É incrível, comentou ela, folheando o relatório. Vocês realmente entenderam os desafios específicos do meu negócio. As consultorias, grandes que consultei antes, só ofereciam soluções genéricas. Após esse primeiro sucesso, outros pequenos empresários começaram a aparecer. O trabalho bem feito gerou referências, e cada novo cliente ajudava a reconstruir lentamente a reputação profissional de João. 3 meses após o início da consultoria, já haviam recuperado o investimento inicial. A empresa crescia em ritmo constante e João descobria uma satisfação que nunca experimentara em sua antiga vida. Sabe o que é mais surpreendente? Para mim, comentou ele uma noite, enquanto ele e Amanda finalizavam uma proposta para um novo cliente. Uma pequena fábrica de móveis artesanais. O quê? Perguntou ela, sem desviar os olhos da tela do computador. Estou trabalhando mais horas do que nunca, ganhando uma fração do que ganhava antes e ainda assim, estou mais satisfeito. Amanda salvou o arquivo
e se recostou na cadeira, estudando-o com aquele olhar perceptivo que se tornara familiar. Talvez porque agora você esteja construindo algo real, sugeriu. Algo baseado no seu trabalho e conhecimento, não em aparências e status. João assentiu pensativo. E talvez porque esteja ajudando pessoas que realmente precisam. Helena me disse ontem que, com as mudanças que implementamos, conseguirá pagar a faculdade da filha sem precisar de empréstimo. Amanda sorriu, uma expressão de genuíno orgulho iluminando seu rosto. Viu? Você sempre teve capacidade, João. Só estava usando-a para as pessoas erradas, inclusive para si mesmo. Naquela noite, ao retornar para o pequeno apartamento que agora alugava próximo ao escritório, insistira em sair da casa de Amanda assim que teve condições, João refletiu sobre a transformação que vivenciava. 6 meses atrás, jamais imaginaria sentir orgulho por ajudar uma dona de salão de beleza a pagar a faculdade da filha. Agora, essa conquista parecia mais significativa do que qualquer negócio milionário que já fechara. Em sua antiga vida, acumulara riquezas, mas vivera sozinho, cercado de pessoas que desapareceram ao primeiro sinal de fracasso. Agora, tinha menos posses materiais, mas descobrira o valor de conexões genuínas, especialmente com Amanda, cuja sabedoria e generosidade ainda o surpreendiam diariamente. Enquanto se preparava para dormir, seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Atendeu cauteloso. João Albuquerque? A voz masculina do outro lado soava familiar. Aqui é Gustavo Meireles, da Meireles Incorporações. João sentou-se, surpreso. Gustavo era um dos maiores empresários da cidade. Alguém com quem tivera negócios no passado. Gustavo, quanto tempo? No que posso ajudá-lo? Ouvi falar sobre seu novo empreendimento, respondeu o homem, e sobre os resultados impressionantes que tem alcançado com pequenas empresas. João esperou intrigado com o rumo da conversa. Estou com um projeto complexo em mãos, continuou Gustavo, e, sinceramente, não confio nas grandes consultorias para isso. Precisaria de alguém com sua experiência, mas com uma abordagem mais humana, digamos. Um sorriso se formou nos lábios de João. O universo realmente tinha seu próprio ritmo e, às vezes, oferecia oportunidades quando menos se esperava. Por que não vem ao nosso escritório amanhã para conversarmos? Sugeriu. Tenho uma sócia excepcional que gostaria de conhecer. Ao desligar, João percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se verdadeiramente esperançoso quanto ao futuro. Não apenas pelo potencial negócio, mas pela pessoa que estava se tornando. A reunião com Gustavo Meireles transformou-se no ponto de virada para a pequena consultoria. O empresário não apenas contratou seus serviços para um projeto substancial, mas também os recomendou para outros nomes de peso do mercado. Em poucos meses, a Silva em Albuquerque precisou mudar-se para um escritório maior e contratar 3 funcionários adicionais para dar conta da crescente demanda. João observava essa expansão com uma mistura de satisfação e cautela. A experiência da falência o tornara mais prudente, mais atento aos detalhes e, principalmente, mais consciente das pessoas ao seu redor. Numa tarde de sexta-feira, após uma semana particularmente exaustiva, João encontrou Amanda absorta em cálculos financeiros em seu computador. Não deveria já ter ido para casa? Perguntou ele, apoiando-se no batente da porta. Sua filha não chega hoje para o final de semana? Amanda ergueu os olhos, piscando como se retornasse de um transe. Sim, mas estava finalizando as projeções para o próximo trimestre. Os números são surpreendentemente bons, João. Ele se aproximou curioso. Quanto? Se mantivermos esse ritmo, respondeu ela, mostrando a planilha, até o final do ano teremos recuperado 3 vezes o investimento inicial. Estamos crescendo mais rápido do que o previsto. João sorriu, genuinamente impressionado. Mérito seu. Essa organização financeira impecável foi o que nos manteve no caminho certo desde o início. Amanda balançou a cabeça, dispensando o elogio. Foi um trabalho conjunto. Seu conhecimento do mercado e minha prudência formaram uma boa equipe. João a observou por um momento. Após quase um ano trabalhando lado a lado, ainda se surpreendia com a modéstia e competência daquela mulher. Uma ideia que vinha cultivando nas últimas semanas finalmente amadureceu em sua mente.
Amanda, tenho algo importante para discutir com você. Mas não aqui, não agora. Que tal um jantar amanhã à noite? Um lugar tranquilo onde possamos conversar adequadamente. Ela o olhou com uma expressão curiosa, mas assentiu. Tudo bem. Camila vai sair com amigos amanhã à noite, então estou livre. Na noite seguinte, em um restaurante discreto, mas elegante, João aguardava nervosamente. Havia escolhido o local com cuidado, sofisticado o suficiente para a ocasião, mas sem a ostentação que marcara suas escolhas no passado. Amanda chegou pontualmente, vestindo um vestido simples que João nunca vira antes. Seus cabelos, normalmente presos em um coque prático, caíam soltos sobre os ombros. A transformação era sutil, mas notável. Você está diferente, comentou ele, puxando a cadeira para que ela se sentasse. Um bom diferente, espero, respondeu Amanda com um leve sorriso. Não tenho muitas oportunidades de sair assim. Após pedirem, João sentiu o nervosismo aumentar. O que planejava propor poderia mudar completamente a dinâmica da relação que haviam construído. Então, começou Amanda, após o garçom se afastar, qual é o assunto? Tão importante que precisava de um cenário especial. João respirou fundo. Quero te oferecer sociedade igualitária na empresa. Amanda piscou, surpresa. Como assim? Eu já sou sócia majoritária, pelo menos no papel. Sim, mas na prática, sabemos que foi um arranjo necessário devido à minha situação na época, explicou João. Quero formalizar o que já é real. Somos parceiros iguais nesse negócio. 50% para cada um. Amanda o estudou por um momento, como se buscasse entender as verdadeiras intenções por trás da oferta. Por que, João? A empresa está crescendo, lucrando. Você já poderia comprar minha parte se quisesse. João negou enfaticamente. Não é sobre dinheiro, Amanda. É sobre reconhecimento. Sem você, não existiria empresa alguma. Não existiria esta segunda chance, não existiria... Hesitou, buscando as palavras certas. O homem que estou me tornando. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção contida. Os olhos de Amanda brilhavam de uma maneira que João nunca vira antes. Há mais uma coisa, continuou ele, antes que ela pudesse responder. Quero implementar um programa de desenvolvimento profissional na empresa, para pessoas de origem humilde, com potencial inexplorado, pessoas como você. Como assim? Bolsas de estudo, treinamentos, oportunidades reais de crescimento. Quero identificar talentos onde ninguém mais procura, explicou João, sentindo-se cada vez mais animado com a ideia. Quantas mentes brilhantes estão escondidas atrás de uniformes de serviços gerais, de caixas de supermercado, de balcões de lojas? Pessoas que só precisam de uma chance, como a que você me deu. Amanda o encarava com uma expressão difícil de decifrar. Você realmente mudou, não é? Perguntou finalmente, sua voz quase um sussurro. João sentiu o peso daquela pergunta simples. Havia mudado? O homem arrogante que demitira Amanda por um copo quebrado ainda existia dentro dele? Estou tentando, respondeu honestamente. Todos os dias. E quando falho, quando o velho João ameaça retornar, lembro-me de você sentada naquele banco de praça sob a chuva, estendendo a mão para alguém que não merecia sua ajuda. Os pratos chegaram, interrompendo momentaneamente a conversa. Quando o garçom se afastou, Amanda falou finalmente. Aceito as duas propostas. João sorriu, aliviado e genuinamente feliz. Brindemos a isso, então. Ergueram as taças, seus olhares se encontrando por sobre o cristal. As segundas chances, propôs ele, e a enxergar valor onde outros não veem, completou Amanda. Naquela noite, enquanto caminhavam lado a lado após o jantar, João sentiu uma estranha paz. O caminho de reconstrução havia sido árduo, mas cada passo o levara não apenas de volta à estabilidade financeira, mas a um lugar de compreensão mais profunda sobre o que realmente importava. Sabe o que é mais irônico? Comentou enquanto aguardavam o táxi de Amanda. O quê? Precisei perder tudo para encontrar algo que nunca tive. Amanda o olhou, intrigada. E o que seria isso? João sorriu sem elaborar mais. Algumas descobertas eram profundas demais para serem colocadas em palavras, principalmente quando ainda estavam sendo compreendidas pelo próprio coração. 1 ano e meio após o início da Silva em Albuquerque,
A empresa havia se transformado em um caso de sucesso admirado no mercado. Ocupavam agora um andar inteiro em um prédio comercial moderno, com uma equipe de 25 pessoas, entre elas 6 beneficiários do programa de desenvolvimento profissional idealizado por João. Em uma manhã de quinta-feira, ele estava em seu escritório revisando relatórios, quando ouviu uma batida suave na porta. Era Renata, a recepcionista, uma ex-atendente de telemarketing que demonstrara extraordinária habilidade com relacionamento interpessoal e agora cursava administração com bolsa integral da empresa. Senhor João, disse ela, visivelmente nervosa, tem uma pessoa querendo falar com o senhor. Não tem agendamento, mas insiste que é importante. Quem é? Perguntou intrigado com o desconforto da jovem. Renata hesitou antes de responder. Ricardo Torres. O nome atingiu João como um golpe físico. Ricardo, seu ex-sócio, o homem que destruíra sua vida anterior e desaparecera com milhões. Sentiu o sangue fugir de seu rosto. Ele está aqui? Agora? A recepcionista assentiu, nervosa. Na recepção. Devo chamar segurança? João respirou fundo, tentando controlar a tempestade de emoções que o nome evocara. Raiva, ressentimento, curiosidade, tudo misturado em um turbilhão confuso. Não é necessário, decidiu finalmente. Peça para aguardar na sala de reuniões pequena. E avise Amanda, por favor. Quando Renata saiu, João permitiu-se um momento para recuperar a compostura. O que Ricardo poderia querer depois de todo esse tempo? Por que arriscar-se voltando ao país quando ainda havia processos contra ele? Antes que pudesse formular teorias, Amanda apareceu à porta, a expressão tensa. É verdade? Ricardo está aqui? João assentiu, levantando-se. Vamos descobrir o que ele quer. Caminharam lado a lado até a sala de reuniões. Através do vidro fosco, João podia ver a silhueta de um homem sentado. Mais magro do que se lembrava, mas inconfundivelmente Ricardo. Ao entrarem, o ex-sócio ergueu-se. Parecia envelhecido além de seus 48 anos, com olheiras profundas e cabelos grisalhos que não existiam 18 meses antes. Vestia-se bem, mas sem a ostentação característica do passado. João, cumprimentou, estendendo a mão que não foi aceita. E Amanda, não é? A faxineira. Ou devo dizer, a empresária bem-sucedida. Amanda manteve-se impassível, sem responder à provocação velada. O que quer aqui, Ricardo? Perguntou João diretamente, indicando as cadeiras para que se sentassem. Achei que estivesse aproveitando meu dinheiro em alguma ilha paradisíaca. Ricardo deu um sorriso sem humor. As coisas nem sempre são como planejamos, não é mesmo? Acabei perdendo quase tudo em alguns investimentos mal-sucedidos. Que conveniente, comentou João sem esconder o desdém. E agora voltou para quê? Mais um golpe? Ricardo negou com a cabeça. Voltei para fazer um acerto. Os processos contra mim foram arquivados por falta de provas concretas. Como você bem sabe, fui cuidadoso em não deixar rastros diretos. Legalmente estou limpo. João conteve o impulso de saltar sobre a mesa. Limpo. A palavra soava como um insulto após tudo o que acontecera. E por que deveria me importar com sua situação legal? Perguntou, mantendo a voz controlada com esforço. Ricardo abriu a pasta que trouxera consigo e retirou alguns documentos. Porque tenho uma proposta para você. Para vocês dois, na verdade. João e Amanda trocaram olhares de desconfiança. Tenho contatos no exterior, continuou Ricardo. Investidores interessados em ampliar presença no Brasil. Procuram parceiros locais confiáveis e com conhecimento do mercado. Sua nova empresa tem exatamente o perfil que procuram. Você tem coragem de vir até aqui para me oferecer negócios? João quase riu incrédulo. Depois de tudo, Ricardo inclinou-se para a frente, a expressão subitamente séria. Estou oferecendo uma oportunidade de multiplicar por 10 o tamanho atual da Silva em Albuquerque em menos de um ano. Esses investidores têm capital praticamente ilimitado e... Não, interrompeu João, levantando-se. Não estou interessado em nenhuma proposta sua. Ricardo pareceu genuinamente surpreso. Nem vai ouvir os detalhes? Estamos falando de milhões, João. Você poderia recuperar tudo o que perdeu e muito mais. João o encarou por um longo momento. O homem à sua frente representava tudo o que ele fora no passado.
A ganância, a falta de escrúpulos, a valorização do dinheiro acima de qualquer princípio. Já recuperei o que importa, Ricardo, e não foram os milhões. Foi a vez de Amanda se manifestar, observando Ricardo com um olhar penetrante que parecia enxergar além da fachada confiante. Por que realmente está aqui? Perguntou ela. A verdade, por favor, não insulte nossa inteligência com essa história de investidores estrangeiros. Ricardo hesitou, desconfortável sob o escrutínio daqueles olhos que pareciam ler sua alma. Por fim, seus ombros caíram em um gesto de derrota. Preciso de ajuda, admitiu a voz perdendo a arrogância anterior. Perdi quase tudo, como disse. Alguns associados não ficaram satisfeitos com certos investimentos que fiz com o dinheiro deles. Associados? Repetiu João, começando a entender. Você desviou meu dinheiro para investir com pessoas perigosas, não é? Ricardo não respondeu diretamente, mas seu silêncio era confirmação suficiente. Estou com problemas sérios, João, confessou finalmente. Preciso de um lugar seguro, um trabalho legítimo, uma forma de recomeçar. O pedido implícito pairou no ar como fumaça tóxica. Ricardo Torres, o homem que destruíra sua vida, agora implorava por ajuda. A ironia era quase palpável. João sentiu uma mão tocar seu braço. Era Amanda, com aquele olhar que aprendera a respeitar, um olhar que sempre parecia enxergar além do óbvio. Vamos conversar lá fora um momento, sugeriu ela. No corredor, longe dos ouvidos de Ricardo, Amanda falou em voz baixa. O que pretende fazer? João passou a mão pelos cabelos, frustrado. Parte de mim quer mandar ele para o inferno. Outra parte se lembra de estar sentado em um banco de praça na chuva, completou Amanda com um pequeno sorriso. João a encarou, admirado mais uma vez com sua percepção. Exatamente. Mas não é a mesma situação, Amanda. Ele me traiu deliberadamente, planejou minha queda por anos. E você demitiu uma faxineira que trabalhava há 7 anos para você por causa de um vaso quebrado, lembrou ela, sem acusação na voz, apenas constatando um fato. O comentário atingiu João como um raio de clareza. Havia uma escolha fundamental diante dele: perpetuar o ciclo de desprezo e vingança que fizera parte de sua antiga vida ou demonstrar a transformação que tanto prezava. O que sugere? Perguntou, sabendo que a resposta de Amanda provavelmente seria mais sábia que qualquer conclusão a que chegaria sozinho. Ela pensou por um momento. Ofereça uma chance, mas não dentro da nossa empresa. Talvez possamos indicá-lo para algum de nossos clientes, com a condição de que mantenha-se longe de qualquer aspecto financeiro. Uma posição onde possa usar seu conhecimento sem acesso a recursos ou informações sensíveis. João assentiu lentamente. Era uma solução equilibrada. Nem a rejeição completa que seu ressentimento pedia, nem a ingenuidade de confiar novamente em alguém que provara ser indigno de confiança. Você continua me surpreendendo com sua sabedoria, comentou com genuína admiração. Amanda sorriu. Não é sabedoria, João. É apenas entender que todos merecem a chance de mudar, inclusive Ricardo, mesmo que ele nunca aproveite essa oportunidade como você aproveitou a sua. Retornaram à sala de reuniões, onde Ricardo aguardava ansiosamente. A decisão tomada não apenas definiria o futuro do ex-sócio, mas solidificaria a nova identidade que João vinha construindo, a de um homem que aprendera finalmente o significado da verdadeira generosidade. 3 meses após o reencontro com Ricardo, a Silva, em Albuquerque, preparava-se para um marco importante: a inauguração de sua nova sede, um prédio próprio localizado em uma área nobre da cidade. A celebração seria discreta, mas significativa, uma demonstração tangível da jornada extraordinária que haviam percorrido em apenas 2 anos. Na manhã do evento, João chegou cedo ao escritório, encontrando Amanda já absorta em preparativos de última hora. Apesar da proximidade que desenvolveram, ainda mantinham uma relação primariamente profissional, com fronteiras respeitosamente estabelecidas por ambos. Nervosa com o grande dia? Perguntou, entregando-lhe o café que trouxera, exatamente como ela gostava, com pouco açúcar e canela. Amanda aceitou a bebida com um sorriso de gratidão. Um pouco. Não pela celebração em si, mas pelo que ela representa.
João assentiu, compreendendo perfeitamente. Para ambos, o novo prédio não era apenas um ativo imobiliário, mas o símbolo de uma transformação completa. Dela, de faxineira a empresária respeitada. Dele, de magnata arrogante a homem de negócios consciente de sua responsabilidade social. Soube que convidou Ricardo para a inauguração, comentou Amanda, observando-o com curiosidade. Tem certeza disso? João deu de ombros. Ele tem se saído surpreendentemente bem na construtora Mendes. Gustavo me disse que seu conhecimento de mercado tem sido valioso e que até agora não deu motivos para desconfiança. Ainda assim, ele representa um capítulo difícil da sua vida. Exatamente por isso deve estar presente, explicou João. Esta celebração não é apenas sobre nosso sucesso atual, mas sobre o caminho que nos trouxe até aqui. Ricardo é parte dessa história, mesmo que de uma forma dolorosa. Amanda o estudou por um momento. Aquele olhar perceptivo que sempre parecia enxergar além das palavras. Você realmente não guarda mais rancor, não é? João pensou antes de responder, buscando a honestidade que se tornara fundamental em sua nova vida. Não diria isso. Ainda sinto raiva quando penso no que ele fez. Mas entendi que o rancor só me prejudicaria. Ironicamente, o golpe de Ricardo acabou me levando a uma vida melhor, mais autêntica. E mais solitária? Perguntou Amanda suavemente. A pergunta o pegou desprevenido. Era verdade que, apesar do sucesso renovado, sua vida pessoal permanecia praticamente inexistente. Os antigos amigos nunca retornaram, e ele não fizera questão de buscar novos círculos sociais. Digamos que mais seletiva, respondeu finalmente. Aprendi a valorizar qualidade em vez de quantidade nas relações. Amanda assentiu, como se compreendesse perfeitamente o que ele não verbalizara completamente. A tarde chegou rapidamente, trazendo consigo os convidados para a cerimônia. Clientes, importantes, parceiros de negócios, os funcionários e suas famílias, e alguns representantes da imprensa local, interessados na história de ressurreição profissional que João e Amanda protagonizavam. Para surpresa de João, Ricardo apareceu discretamente, mantendo-se nos fundos do salão durante a maior parte do evento. Parecia mais magro e mais velho que em seu último encontro, como se o peso de suas ações continuasse a cobrar um preço diário. O momento mais aguardado era o discurso inaugural. João e Amanda haviam decidido que ambos falariam, simbolizando a parceria genuína que construíram. Amanda foi a primeira, agradecendo brevemente a todos que acreditaram na empresa desde o início, especialmente aos clientes que confiaram em seus serviços quando ainda eram apenas uma pequena sala comercial com grandes sonhos. Quando chegou a vez de João, um silêncio expectante tomou conta do ambiente. Muitos ali conheciam sua história, a queda vertiginosa e a recuperação improvável. Há 2 anos e meio, começou ele, sua voz firme ecoando pelo salão. Eu estava sentado em um banco de praça sob chuva intensa, com apenas uma mala e sem lugar para ir. A honestidade crua de suas primeiras palavras captou imediatamente a atenção de todos. Havia perdido tudo: minha empresa, minha casa, minha reputação. Mais importante, havia perdido a ilusão de que posses materiais e status social definem quem somos realmente. Seus olhos encontraram os de Amanda na primeira fileira, e um sorriso de gratidão se formou em seus lábios. Foi naquele momento de absoluto desespero que reencontrei alguém a quem eu havia tratado com desdém no passado. Alguém que, apesar de ter todos os motivos para me dar as costas, estendeu a mão e ofereceu não apenas abrigo, mas uma segunda chance. João fez uma pausa, permitindo que o significado de suas palavras fosse absorvido pela audiência. Esta empresa não nasceu apenas de estratégias de negócio ou conhecimento de mercado. Nasceu de algo mais fundamental, a capacidade humana de enxergar valor onde outros não veem, de acreditar no potencial de transformação, mesmo quando todas as evidências apontam para o contrário. Seu olhar percorreu o salão, encontrando brevemente o de Ricardo nos fundos, antes de voltar-se para os funcionários da empresa, especialmente os 6 que haviam começado no programa de desenvolvimento profissional. A Silva em Albuquerque existe hoje porque acreditamos que talentos extraordinários podem estar escondidos nos lugares mais improváveis.
Que experiências dolorosas, quando processadas corretamente, podem se transformar em sabedoria. Que segundas chances não são apenas merecidas, mas necessárias em uma sociedade que valoriza a redenção tanto quanto o sucesso. Amanda o observava com olhos brilhantes, visivelmente emocionada. Às vezes precisamos perder tudo para enxergar quem realmente importa, continuou João, sua voz agora mais suave. E o que realmente tem valor. Esta sede não é apenas um prédio, mas um testemunho de que o verdadeiro sucesso não se mede por cifras bancárias ou bens materiais, mas pela diferença positiva que fazemos na vida uns dos outros. Ao concluir seu discurso, João foi recebido com aplausos calorosos. Enquanto descia do pequeno palco improvisado, notou que Ricardo havia desaparecido discretamente. Alguns convidados se aproximaram para cumprimentá-lo, mas foi Amanda quem primeiro chegou até ele. Discurso poderoso, comentou ela, com um sorriso que parecia conter mais do que simples aprovação profissional. Apenas a verdade, respondeu João. Cada palavra. Seus olhares se encontraram por um momento mais longo que o habitual, e algo indefinível pareceu passar entre eles. Um entendimento silencioso que transcendia palavras. A celebração continuou noite adentro, mas para João, o verdadeiro significado daquele dia não estava nas congratulações ou no impressionante prédio que agora ostentava o nome da empresa. Estava na jornada extraordinária que o transformara de um homem que media seu valor pelo tamanho de sua conta bancária em alguém que finalmente compreendia que o caráter, não as posses, definia sua verdadeira essência. "O senhor tem certeza disso, Sr. Albuquerque?" perguntou Marcelo, o contador da empresa, com evidente preocupação em sua voz. "É uma quantia significativa para a doação." João examinou novamente os documentos sobre a mesa. A Silva, em Albuquerque, completava 3 anos com resultados financeiros que superavam todas as expectativas. Após cuidadosa análise, decidira destinar 15% dos lucros anuais para a criação de uma fundação dedicada a identificar e desenvolver talentos em comunidades carentes. "Tenho absoluta certeza", respondeu, assinando os papéis com firmeza. "E não é uma simples doação, Marcelo. É um investimento no futuro." O contador assentiu respeitosamente, ainda que seu semblante revelasse dúvidas quanto à decisão de negócios. João não se incomodou. Sabia que muitos não compreenderiam imediatamente o propósito maior por trás daquela iniciativa. Após a saída do contador, João ficou sozinho em seu escritório, contemplando a vista da cidade através da janela panorâmica. 3 anos antes, aquela mesma paisagem urbana lhe parecia hostil, enquanto vagava sem rumo em seu Porsche. Todos os recursos esgotados, todas as portas fechadas. Seus pensamentos foram interrompidos por uma batida suave na porta. Era Amanda, segurando uma pasta de documentos. "Você assinou?" perguntou, aproximando-se. João indicou os papéis sobre a mesa. "Acabei de fazer isso." Marcelo não parecia muito convencido da ideia. Um sorriso compreensivo se formou nos lábios de Amanda. "Ele vê números, nós vemos pessoas." A simplicidade da frase capturava perfeitamente a filosofia que haviam desenvolvido juntos, uma abordagem de negócios que equilibrava resultados financeiros com impacto social positivo. "Falando em pessoas", continuou Amanda, "já decidiu quem vai liderar a fundação?" João recostou-se em sua cadeira, pensativo. "Tenho algumas ideias, mas gostaria de ouvir sua opinião primeiro." Amanda colocou sua pasta sobre a mesa e sentou-se na cadeira à frente dele. "Estive pensando em Camila", sugeriu, mencionando sua filha, que agora estava no último ano de direito. Ela sempre teve interesse em projetos sociais, e a formação jurídica seria valiosa para estruturar adequadamente a fundação. João considerou a sugestão. Camila havia impressionado durante o estágio de verão na empresa. Inteligente, dedicada e com uma sensibilidade social aguçada, claramente herdada da mãe. "Acho uma excelente ideia", concordou. "Mas ela teria que adiar aquela oferta de estágio no escritório de advocacia." "Já conversamos sobre isso", respondeu Amanda. "Ela está mais entusiasmada com a possibilidade da fundação, embora tenha receio de que a oferta venha por ser minha filha, e não por mérito próprio." João sorriu,
reconhecendo o mesmo senso de dignidade e independência que tanto admirava em Amanda. Podemos estabelecer um processo seletivo formal com banca externa. Se ela for a melhor candidata, ninguém poderá questionar a escolha. Amanda assentiu, satisfeita com a solução. Há outra questão que gostaria de discutir, disse ela, abrindo sua pasta e retirando outro conjunto de documentos. Recebi uma proposta para publicar um livro sobre nossa trajetória empresarial. A revelação surpreendeu João. Um livro? Sobre nós? Sobre a Silva em Albuquerque, mais especificamente. Uma editora de negócios. Quer incluir nossa história em uma série sobre empreendedorismo inovador e empresas que integram responsabilidade social à sua essência. João pegou o contrato preliminar, examinando-o com curiosidade. Interessante. E você está considerando aceitar? Amanda hesitou antes de responder. Depende. Teria que contar toda a história, inclusive as partes menos agradáveis. Sua falência, como nos conhecemos, tudo. A implicação era clara. Para contar a história da empresa, seria necessário expor a arrogância e os erros do passado de João, incluindo como ele tratara Amanda antes de sua queda. Entendo sua preocupação, disse ele, após um momento de reflexão, mas não tenho objeções. Na verdade, acredito que o valor da nossa trajetória está justamente na transformação, no contraste entre o antes e o depois. Amanda o observou atentamente. Tem certeza? Sua imagem pública finalmente se recuperou completamente. Isso poderia trazer à tona memórias que muitos já esqueceram. João sorriu. Tranquilo. Não tenho medo da verdade, Amanda. Nunca neguei quem fui, apenas trabalho diariamente para ser alguém melhor. Se nossa história puder inspirar outras pessoas e empresas a repensarem seus valores e práticas, vale a pena qualquer desconforto pessoal. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que desenvolveram uma compreensão profunda uma da outra. Há mais uma coisa, disse Amanda finalmente, seu tom mudando para algo mais. É pessoal. Camila quer que eu te convide para jantar em casa neste domingo. Ela está animada com a possibilidade da fundação e quer discutir algumas ideias. João sentiu uma onda de afeto. Nos últimos anos, desenvolvera uma relação quase paternal com Camila, orientando-a em trabalhos acadêmicos, ouvindo seus planos para o futuro, vendo-a crescer da adolescente tímida que conhecera para a jovem confiante que se tornara. Será um prazer, aceitou imediatamente. Posso levar algo? Apenas você. Mesmo? Respondeu Amanda, com um sorriso que parecia conter significados não verbalizados. Quando ela saiu do escritório, João voltou sua atenção para a janela. A cidade que antes parecia hostil, agora se estendia diante dele como um mapa de possibilidades. A fundação, o livro, o futuro que se desenhava, tudo parecia se encaixar em um propósito maior que apenas o sucesso financeiro ou a redenção pessoal. Pela primeira vez em muito tempo, João Albuquerque sentiu-se verdadeiramente completo. Não pela riqueza recuperada ou pelo respeito profissional reconquistado, mas pela pessoa que se tornara ao longo daquela jornada transformadora, alguém capaz de enxergar além das aparências, de valorizar conexões genuínas, de compreender que a verdadeira medida de uma vida bem-sucedida está nas vidas tocadas e transformadas ao longo do caminho. O jantar de domingo na casa de Amanda transcorreu em atmosfera descontraída. Camila, agora uma jovem de 23 anos, exibia o mesmo brilho inteligente nos olhos que João reconhecia em sua mãe. Durante a refeição, um risoto preparado com evidente cuidado por Amanda, discutiram animadamente os planos para a fundação. Penso em um processo seletivo diferente, explicava Camila, gesticulando entusiasticamente. Algo que vá além de notas escolares e currículos tradicionais. Precisamos identificar pessoas com potencial transformador, não apenas bons estudantes. João assentiu, impressionado com a maturidade e visão da jovem. Como imaginaria esse processo? Na prática? Entrevistas em grupo, projetos práticos, resolução colaborativa de problemas reais, respondeu ela prontamente. Situações que revelem não apenas conhecimento técnico, mas valores, criatividade e resiliência. Amanda observava a interação entre sua filha e João com um sorriso discreto.
Era evidente o orgulho que sentia de Camila, mas havia algo mais em seu olhar, uma espécie de satisfação ao testemunhar a sintonia entre as duas pessoas mais importantes de sua vida. Após o jantar, enquanto Camila se retirou para finalizar um trabalho acadêmico, João ajudou Amanda com a louça, uma rotina que haviam estabelecido naturalmente nas muitas vezes em que jantava ali. Sua filha é extraordinária, comentou ele, secando um prato. Tem sua inteligência e determinação. Amanda sorriu, passando-lhe outra peça. E um pouco da sua visão estratégica, depois de tantas conversas com você ao longo destes anos. Trabalharam em confortável silêncio por alguns minutos, até que Amanda falou, novamente em tom mais sério. João, há algo que venho querendo discutir com você. Sobre o futuro. Ele a olhou, intrigado pelo súbito ar de solenidade. Que aspecto do futuro, especificamente? Amanda respirou fundo, como quem reúne coragem. Recebi uma proposta para assumir a direção executiva de um projeto internacional, uma iniciativa da ONU para desenvolver empreendedorismo em países em desenvolvimento. João sentiu algo pesado se instalar em seu peito. A possibilidade de Amanda deixar a empresa, deixar a cidade, talvez o país, nunca lhe ocorrera como um cenário realista. É uma oportunidade incrível, conseguiu dizer, tentando manter a voz neutra. Quando soube disso? Na semana passada. Aparentemente, o livro sobre nossa empresa chamou a atenção de pessoas influentes no setor. João assentiu mecanicamente, ainda processando a informação. E você está considerando aceitar? Amanda hesitou, estudando-o com aquele olhar penetrante que sempre parecia enxergar através de suas defesas. Depende. De quê? Perguntou ele, genuinamente curioso. Ela colocou o último prato no escorredor e secou as mãos no avental, demorando-se mais que o necessário neste gesto simples. De nós, João. A palavra pairou entre eles, carregada de significados não explorados. Em 3 anos de parceria, haviam cuidadosamente mantido o relacionamento no âmbito profissional, com ocasionais momentos de amizade pessoal. Nunca haviam discutido abertamente a evidente conexão que crescia entre eles. O que quer dizer? Perguntou, embora suspeitasse da resposta. Amanda o encarou diretamente, abandonando as meias palavras. Somos sócios há anos, amigos também, acredito. Mas há algo não resolvido entre nós, algo que evitamos nomear. João sentiu seu coração acelerar. Era verdade. Desde o início, existira uma tensão subjacente, uma atração que ambos tacitamente concordaram em não abordar. Talvez por receio de complicar a parceria profissional, talvez por outras razões mais profundas. Amanda, não precisa dizer nada agora, interrompeu ela suavemente. Apenas quero que saiba que minha decisão sobre essa proposta dependerá, em parte, de entendermos o que realmente queremos um do outro. Se somos apenas sócios e amigos, talvez seja o momento de seguir caminhos diferentes profissionalmente. Mas se há algo mais, deixou a frase incompleta, o significado evidente. João sentiu-se simultaneamente vulnerável e aliviado por finalmente abordarem o assunto que há tanto circulavam. Quando precisaria dar uma resposta? Perguntou, ainda processando as implicações da conversa. Tenho 1 mês para decidir, respondeu ela. Tempo suficiente para refletirmos com calma. O som da porta do quarto de Camila se abrindo interrompeu o momento. A jovem reapareceu na cozinha, inconsciente da conversa significativa que acabara de interromper. Terminei o trabalho mais cedo do que esperava, anunciou alegremente. Alguém aceita um café? O restante da noite transcorreu em conversas mais leves, mas João mal conseguia se concentrar. A possibilidade de perder Amanda, tanto como sócia quanto como o que mais ela poderia ser, o abalara mais profundamente do que esperava. Ao se despedir, horas mais tarde, encontrou-se brevemente a sós com ela na porta. Conversaremos sobre isso, prometeu, olhando-a nos olhos. É importante demais para decidirmos apressadamente. Amanda assentiu, um pequeno sorriso nos lábios. Sempre apreciei sua capacidade de reflexão, João. É uma das muitas coisas que, hesitou, que admiro em você. No táxi a caminho de casa, João encarava as luzes da cidade sem realmente vê-las. A vida, refletiu, tinha um senso de ironia peculiar. Há 3 anos,
Perdera tudo o que considerava valioso, apenas para descobrir o que realmente importava. Agora, quando finalmente compreendera o verdadeiro valor de Amanda em sua vida, enfrentava a possibilidade de perdê-la. A pergunta que o acompanhou pelo resto da noite foi simples, mas profundamente complexa em suas implicações. O que realmente queria para seu futuro e qual o papel de Amanda nele? As semanas seguintes transcorreram em ritmo aparentemente normal na Silva em Albuquerque. Externamente, João e Amanda mantinham a mesma dinâmica profissional de sempre, eficientes, focados, complementando-se perfeitamente nas decisões empresariais. Internamente, no entanto, João vivia um turbilhão de reflexões. A possibilidade de Amanda aceitar o cargo internacional desencadeara uma avalanche de questionamentos sobre seus próprios desejos e prioridades. Em uma manhã de quinta-feira, estava concentrado em relatórios quando Renata, a recepcionista, o interrompeu. Senhor João, desculpe incomodá-lo, mas há um senhor na recepção insistindo em vê-lo. Diz que é urgente. Quem é? Perguntou sem desviar os olhos dos documentos. Carlos Mendonça. Disse que é um antigo funcionário. O nome não despertou nenhuma recordação imediata. Nos tempos da antiga empresa, João mal conhecia os nomes de seus subordinados diretos, quanto mais de funcionários de escalões inferiores. Peça que agende um horário para amanhã, por favor. Eu tentei, senhor, respondeu Renata, visivelmente desconfortável. Mas ele insiste que é sobre algo pessoal e inadiável. Disse que envolve a senhora Amanda. Esta última informação capturou imediatamente sua atenção. Qualquer assunto relacionado a Amanda havia se tornado prioritário nos últimos dias. Está bem, peça que aguarde 10 minutos e depois o encaminhe. Quando o visitante entrou em seu escritório, João o recebeu de pé. Carlos Mendonça aparentava cerca de 50 anos, com postura digna, apesar do terno simples e gasto. Havia algo vagamente familiar nele, mas João não conseguia identificar precisamente o que. Senhor Albuquerque, cumprimentou o homem estendendo a mão. Agradeço por me receber sem agendamento prévio. Em que posso ajudá-lo, senhor Mendonça? Perguntou João diretamente, indicando a cadeira para que se sentasse. Renata, mencionou que trabalhou em minha antiga empresa, mas confesso que não me recordo. Um sorriso triste perpassou o rosto do homem. Compreensível. Eu era gerente de manutenção predial. Raramente cruzávamos nos corredores. João assentiu, ainda sem entender o propósito da visita. Também mencionou que o assunto envolve a senhora Amanda Silva, minha sócia. Carlos ajeitou-se na cadeira, claramente desconfortável. Exatamente. Na verdade, é sobre a proposta internacional que ela recebeu. João sentiu-se congelar. Como aquele homem sabia sobre uma proposta que apenas ele, Amanda e possivelmente Camila conheciam? Como está a par desse assunto? Carlos respirou fundo antes de responder. Minha esposa trabalha na secretaria do Escritório Brasileiro da ONU. Ela viu o nome de Amanda Silva entre os finalistas para a posição e reconheceu imediatamente. Amanda hesitou. É minha irmã. A revelação atingiu João como um choque elétrico. Irmã? Em 7 anos de convivência na antiga mansão, Amanda jamais mencionara ter um irmão. E nos 3 anos de sociedade, o assunto nunca surgira. Sua irmã? Repetiu incrédulo. Amanda nunca mencionou. Não nos falamos há quase 20 anos, interrompeu Carlos, a voz carregada de emoção contida. Uma desavença familiar que se transformou em um abismo com o passar do tempo. João recostou-se na cadeira, tentando processar a informação inesperada. Como algo tão significativo na vida de Amanda pudera permanecer completamente desconhecido para ele. Por que está me contando isso agora? Carlos entrelaçou os dedos, olhando para as próprias mãos, enquanto escolhia as palavras. Porque acompanhei a trajetória de vocês dois nos últimos anos. Vi como transformaram uma situação de adversidade em algo extraordinário. E agora sei que Amanda está diante de uma decisão que pode separá-los. Isso não explica sua presença aqui hoje, insistiu João, desconfiado das verdadeiras intenções do visitante. Carlos ergueu os olhos, encarando-o diretamente. Estou morrendo, senhor Albuquerque. Câncer terminal com prognóstico de poucos meses. Antes de partir, gostaria de fazer as pazes com minha irmã, mas não tenho coragem de procurá-la diretamente após tantos anos de silêncio.
A sinceridade na voz do homem era palpável, mas João permaneceu cauteloso. E espera que eu sirva de intermediário nessa reconciliação? Não exatamente. Vim alertá-lo de que o passado de Amanda é mais complexo do que você possivelmente imagina, e que sua decisão sobre essa proposta internacional pode estar influenciada por questões que remontam a muito antes de conhecê-lo. João franziu o senho, cada vez mais confuso. Que questões, especificamente? Carlos hesitou, visivelmente dividido entre o desejo de falar e o receio de trair confidências familiares. Nossa família não foi um ambiente fácil. Nosso pai era um homem violento, controlador. Amanda sofreu muito em sua juventude. Quando finalmente conseguiu se libertar, prometeu a si mesma que nunca mais dependeria emocionalmente de ninguém. O retrato que Carlos pintava contrastava dolorosamente com a Amanda que João conhecia. Forte, confiante, generosa. Mas explicava também certa reserva emocional que sempre percebera nela, uma barreira sutil que nunca conseguira transpor completamente. Por que me conta isso? Perguntou, sentindo-se subitamente invasivo, como se estivesse acessando informações que Amanda deliberadamente escolhera não compartilhar. Porque temo que ela aceite essa posição internacional não apenas pelos méritos profissionais, mas como uma fuga. Uma forma de evitar vulnerabilidade emocional, de manter distância quando as coisas começam a ficar intensas demais. João engoliu em seco, reconhecendo a descrição de seu relacionamento atual com Amanda. Com todo respeito, Sr. Mendonça, essa parece ser uma conversa que deveria ter com sua irmã, não comigo. Carlos assentiu tristemente. Tem razão, e prometo que a procurarei, independentemente do resultado desta nossa conversa. Mas achei que você merecia saber que o futuro de vocês dois pode estar sendo decidido não apenas pelo presente, mas por fantasmas de um passado que você desconhece. Quando o visitante finalmente se retirou, João permaneceu imóvel em sua cadeira por longos minutos. A revelação sobre o irmão e o difícil passado familiar de Amanda iluminava aspectos de sua personalidade que sempre intrigaram João. Sua independência feroz, sua relutância em discutir o passado, sua cautela em relacionamentos. Mais perturbador, porém, era perceber quantas lacunas ainda existiam em seu conhecimento sobre a mulher que transformara sua vida. Após 3 anos de sociedade e amizade crescente, quantos outros segredos, dores e memórias permaneciam não compartilhados? O dilema que agora enfrentava era profundo. Deveria confrontar Amanda sobre as revelações do irmão, respeitando seu direito de manter privadas certas partes de sua história. E como essa nova compreensão influenciaria sua própria decisão sobre o futuro, pessoal e profissional, que desejava construir ao lado dela. Pela primeira vez desde que perdera tudo, João sentia-se verdadeiramente à deriva, sem a bússola moral que Amanda representara em sua vida nos últimos anos. A ironia não lhe escapava. Justamente quando mais precisava de sua sabedoria, era a própria Amanda o centro da questão que não conseguia resolver sozinho. A sede da Silva em Albuquerque estava silenciosa naquela noite de sexta-feira. A maioria dos funcionários já havia partido, deixando os corredores iluminados apenas pelas luzes de emergência. No último andar, entretanto, 2 figuras permaneciam em uma sala de reuniões com vista panorâmica para a cidade. João e Amanda estavam sentados em lados opostos da mesa oval, xícaras de café esfriando entre eles. O silêncio que os envolvia não era desconfortável, mas carregado de expectativa. O tipo de silêncio que precede decisões importantes. Faltavam apenas 2 dias para o prazo final da resposta de Amanda à proposta internacional. Após semanas de reflexão individual, haviam concordado em dedicar esta noite a uma conversa definitiva sobre o futuro. Então, começou João finalmente, chegamos ao momento da verdade. Amanda assentiu, seus olhos encontrando os dele com a mesma franqueza direta que sempre admirara. Acho que ambos tivemos tempo suficiente para refletir, respondeu ela. Você quer começar? João respirou fundo. Nas últimas semanas, após a visita inesperada de Carlos, lutara consigo mesmo sobre o quanto revelar dessa conversa. Decidira finalmente pela honestidade completa,
o fundamento sobre o qual haviam construído sua parceria. Antes de compartilhar minhas conclusões, preciso te contar sobre algo que aconteceu. Começou hesitante. Recebi uma visita inesperada há algumas semanas. Um homem chamado Carlos Mendonça. O efeito do nome foi instantâneo e visível. Amanda empalideceu, seus dedos apertando inconscientemente a borda da mesa. Carlos te procurou? Por quê? João relatou a conversa com o suposto irmão de Amanda, observando atentamente suas reações. Quando terminou, ela permaneceu em silêncio por longos momentos, o olhar perdido na paisagem noturna além da janela. Ele disse a verdade, confirmou finalmente. Carlos é meu irmão mais velho. Não nos falamos há décadas. Por que nunca mencionou ter um irmão? Perguntou João, mantendo o tom livre de acusação. Amanda deu um sorriso triste. Pelos mesmos motivos que nunca falei sobre minha infância ou meus pais. Algumas memórias são complicadas demais para compartilhar casualmente. João assentiu, compreensivo. Ele também mencionou que está doente. Terminal. Uma sombra de dor cruzou o rosto de Amanda. Isso eu não sabia, murmurou. Após tantos anos, é estranho pensar que ele pode partir. Um silêncio pesado se instalou novamente entre eles. O que mais ele te contou? Perguntou Amanda finalmente. João hesitou, consciente de estar pisando em terreno delicado. Mencionou que seu passado familiar foi difícil e sugeriu que isso poderia estar influenciando sua decisão sobre a proposta internacional. Amanda fechou os olhos brevemente, como se processasse a invasão em sua privacidade. Carlos sempre teve uma visão simplista das coisas, comentou, com uma ponta de amargura. Mas não está completamente errado. Levantou-se, caminhando até a janela. De costas para João, continuou. Nosso pai era um homem violento, controlador, o tipo de pessoa que destrói qualquer senso de segurança que uma criança deveria ter. Quando finalmente consegui sair de casa, jurei nunca mais me colocar em posição de vulnerabilidade. João permaneceu em silêncio, permitindo que ela encontrasse seu próprio ritmo para compartilhar. Durante anos construí minha vida cuidadosamente. Independência financeira, emocional. Mesmo depois que Camila nasceu, mantive essa postura. Era só nós duas contra o mundo. Virou-se, encarando João diretamente. Então, um dia perdi meu emprego porque um homem arrogante se irritou com um vaso quebrado. João baixou os olhos, a vergonha ainda presente mesmo após tantos anos. Ironicamente, continuou ela, aquele momento que parecia um desastre acabou sendo o início de uma transformação. Para nós dois. Retornou à mesa sentando-se mais próxima de João desta vez. Quando te encontrei naquele banco de praça, molhado e desesperado, vi uma oportunidade de provar algo a mim mesma, que poderia ajudar alguém sem me tornar dependente, que poderia confiar em minha própria avaliação sobre pessoas, mesmo quando todas as evidências sugeriam o contrário. E estava certa, comentou João suavemente. Sobre mim, pelo menos. Amanda sorriu. Estava. E isso me assustou mais do que qualquer fracasso teria assustado, porque significava que eu poderia estar certa também sobre outras coisas que sentia, coisas que havia me condicionado a ignorar por décadas. O coração de João acelerou, antecipando onde a conversa estava chegando. Como o quê? Exatamente. Amanda respirou fundo antes de responder. Como o fato de que, em algum momento desta jornada, deixei de ver você apenas como um sócio ou amigo. Como o fato de que, pela primeira vez em minha vida adulta, encontrei alguém com quem posso ser completamente eu mesma, sem medo de julgamento ou rejeição. Suas palavras pairaram entre eles, finalmente verbalizando o que ambos haviam sentido crescer ao longo dos anos. E isso te assusta, concluiu João, não como pergunta, mas como compreensão. Amanda assentiu. Mais do que posso expressar. É por isso que a proposta internacional pareceu tão oportuna. Uma escapatória legítima, uma forma de fugir sem admitir que estou fugindo. João estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente os dedos dela. E agora? O que decidiu? Ela entrelaçou seus dedos aos dele, um gesto simples, mas carregado de significado. Decidi que estou cansada de deixar o medo determinar meus caminhos. Decidi que, após tantos anos construindo uma relação de confiança, respeito e admiração mútua,
Mereço descobrir aonde isso pode nos levar. Um sorriso lento se formou nos lábios de João. Estou interpretando corretamente que isso significa uma recusa à proposta internacional. Amanda sorriu de volta. Significa que prefiro enfrentar o desconhecido aqui com você do que fugir para outro país, com a certeza de que sempre me perguntaria, e se? João sentiu uma onda de alívio e alegria percorrer seu corpo. As últimas semanas de incerteza e ansiedade dissolveram-se como névoa sob o sol da manhã. Tenho algo para você, disse, retirando um envelope do bolso interno do paletó. Ia entregar independentemente de sua decisão, mas agora parece ainda mais adequado. Amanda aceitou o envelope com curiosidade. Dentro, encontrou documentos legais transferindo parte adicional das ações da empresa para seu nome. João, o que é isso? Perguntou confusa. Com esses documentos, você se torna oficialmente a acionista majoritária da Silva em Albuquerque, com 60% das ações. Ela o encarou incrédula. Por quê? Já somos sócios igualitários. Por que me dar controle majoritário agora? João sorriu, segurando ambas as mãos dela entre as suas. Porque quero que tenha absoluta certeza de que o que construímos juntos é realmente seu. Que seu futuro está seguro, independentemente de qualquer coisa que aconteça entre nós pessoalmente. Quero eliminar qualquer sombra de dúvida, qualquer resquício de medo. Amanda sentiu lágrimas se formando em seus olhos, uma rara demonstração de vulnerabilidade. Você realmente mudou, murmurou, apertando as mãos dele. Graças a você, respondeu João sinceramente. Você me ensinou o verdadeiro valor da humildade, da generosidade, da confiança. Me ensinou que caráter, não posses, define quem somos. Levantou-se contornando a mesa para ficar ao lado dela. E agora, se me permitir, gostaria de explorar juntos esse novo caminho. Não como sócio e sócia apenas, mas como duas pessoas que descobriram, da maneira mais improvável possível, que são melhores juntas do que separadas. Amanda também se levantou, ficando frente a frente com ele. Por um momento, pareceu que diria algo mais, mas em vez disso, simplesmente eliminou a distância entre eles, em um abraço que transmitia tudo o que palavras não poderiam expressar. Gratidão pelo passado, alegria pelo presente, esperança pelo futuro. Da janela panorâmica, a cidade se estendia diante deles em um tapete de luzes. A mesma cidade que, anos antes, testemunhara a queda de um homem arrogante e o renascimento de um homem melhor, graças à generosidade de uma mulher que enxergara valor onde outros viam apenas fracasso. Juntos, contemplaram aquela vista que simbolizava a sua jornada extraordinária. Uma jornada que começara com um vaso quebrado e culminara na construção não apenas de uma empresa de sucesso, mas de uma compreensão profunda sobre o que realmente importa na vida. Às vezes, murmurou João, braços ainda ao redor dela, precisamos perder tudo para encontrar o que realmente vale a pena. Amanda sorriu contra seu ombro, completando o pensamento, e para reconhecer quem realmente importa. ¿Cómo le decís tú? Resortera. ¿Eh? Resortera. Resortera esto, mira. Ah, eso se llama mariquita. Le decía Se llama resortera. marica. Marica. Dime. Perdón. Me voy a llevar todo esto. ¿Verdad? Porque no a todos les sale lo mismo. Tengo una polla de espacio. Bueno. A ver, ven. Podría venir en otro momento después de... Ven. Toma, te la presto. No me gusta. No, Tómala, chao, chao. Por eso te veo como mascota. Literal, creo que sale más fácil a verme. Es que una quiere hacer ejercicio.
¿En serio vas a nadar 1000 bloques? Es Súbete. que una quiere hacer ejercicio, pues una es fitness. Súbete. Hasta que me agarre una serpiente marina no me voy a subir. ¡Ey! Súbete. No, hasta que me hables como una persona humana y no como una mascota, no. Estaba hablando silenciada. Todo este rato le estuve hablando y él no me estaba escuchando porque no me había quitado el silencio. Lol. Ya, déjenme. Extraño a la Martu, chiquillo. Extraño a la Martu. Para que te pongas high tech. Mira mi cuerpo, siente mi botox. Ni siquiera me. Dame la mano. Te presento a Daniel, mi cirujana. Para que te emociones. Si quieres ser alguien, no quieres ser tú. Tienes que ser alguien que no seas tú. Quieres ser tú, no vas a ser nadie, solo serás tú. Alguien. Puedes ser tú. Tienes que ser alguien que no seas tú. Quieres ser tú. No vas a ser nadie. Mira, ya llegó. Ay, escucho algo raro en el ambiente, como... No sé. Mira. No es la primera youtuber que me abandona. Hola, hola. Escucho como un... ¿Por qué no me quiere hablar? Un zumbido extraño. No entiendo qué... ¿Escuchas un zumbido? Sí, como un mosquito por ahí molestando. No sé. Ah, Un mosquito tratando de mascota a la gente, ¿eh? Eres mi mascota. Sería como raro. Mientras no me demuestres que puedes sobrevivir sola, eres una mascota. ¿Y yo por qué te tengo que demostrar? No, chao. Chao. Me voy a hacer mi cafetería. Mi cafetería mía. No de... Tu cafetería. Ajá, mi cafetería mía. Y solo tú vas a poder entrar a comer gratis. Todos los demás van a tener que pagar. Tú, Gina Mina, tú vas a ser la ¿Yo? única que va a entrar gratis. Sí. va. Y va. para ti va a ser precio doble por decirme mascota, ¿ok? Mascota, no Pero puedes viste, vivir. mira cómo me trata, me está invalidando. Es porque soy mujer, ¿cierto? Es porque soy mujer. Me está invalidando mis Asterisco, habilidades. muerde su comidita mientras ve el drama. Así que no voy a... Te ofrecimos ayuda, te ofrecí mi mochila y te enojaste porque te ofrecí la mochila. No, porque me dijiste, yo pregunté, entonces soy vikinga. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Quieres saber qué me dijo? Me dijo, no, más bien mi mascota. Y yo existiendo ahí, ¿cómo que mascota? ¿Cómo que tu cuerpo? Mascota. No lo acepto para nada. Así que desde ahora, Gina Mina, solo con ella me llevo muy bien. Va. Ujú. Bueno, ¿qué hacemos con las camas, Gina? ¿Cuáles camas? Aquí en esta mochila traje muchas camas y muchas comidas. E Hombre, ingredientes, todavía no hay que tenemos empezar. casita. Todavía no tenemos casita. Pero hay que ir acomodando, ¿no? Pues sí, pero pues los encargados de la construcción se fueron de sabático. Yo estoy minando. Coveni, ascendiste de mascota a ingeniera. Comienza a construir una casa. Yo le hago caso a Gina.
Tu mascota puedo ser, la de él no. La tuya sí. Pero yo no quiero que Gina, seas una mascota. Quiero que Gina, seas te una regalo- mujer libre, fuerte y Te hermosa. regalo este unicornio, toma. Acepto el traspaso por ti. Bueno, a ver, no puedo negar que sí pareces un unicornio. Claro, pero yo soy mascota solo para mujeres empoderadas, no para hombres que me definen solo por mis habilidades para matar a un mimic. Va, ¿quieres vivir aquí? Si tú quieres, ahora soy tu mascota. A ti te voy a hacer caso. Eres bienvenida a vivir aquí, te puedes hacer tu café por ahí. Pídele Ahí que tú ladre. eliges. No, ¿qué te pasa? ¿Acaso que los unicornios ladran? Mira, si No no sé, sabe, ¿tú ni viste siquiera uno? sabe, ni siquiera sabe cómo funciona la vida. ¿Es un unicornio? ¿Quién? Yo no, pero sí he visto unicornios. ¿Y los unicornios no ladran? No lo sé. Bueno, entonces, ¿sí? Aquí puedes agarrar cositas aquí de los cofres. Y si ocupas ir a hacerte algo, pues Mira, Reiki, adoptó una yo soy la aventura. encargada de minería. Soy la Otra jefa de más. minería de los vikingos. Otra. Ok. Y pues ahorita ando explorando. Y Guau. Adal es Adal. Se Si te se- hace si muy se fácil porta adaptar mal. VTubers. Si se porta mal, jala la del cuerno, así, órale. Para abajo. Defiéndeme, defiéndeme.